Olá! Está começando mais um Fique Bem Herbalife, o seu programa com dicas de nutrição. E hoje nós vamos falar sobre um nutriente que é muito importante para a nossa saúde, especialmente para a formação e manutenção dos músculos, para o nosso sistema nervoso e para o sistema imunológico. São as proteínas. Será que você sabe onde encontrá-las? Quais são os seus tipos e como elas atuam no organismo? Quais os melhores alimentos e suplementos proteicos? Quem vai falar sobre tudo isso pra gente hoje é o Dr. Nathaniel Viuniski, médico nutrólogo. Olá, doutor, como vai? Maravilha! E a doutora Carolina Pimentel, doutora em Ciências da Nutrição. Como vai? Tudo bom? Tudo bom, Bruna? Ei, Carol! Tudo bem? Novamente, sejam bem-vindos. Bom, vamos bater um papo então sobre as proteínas, né? Perfeito! Vamos nos lá. sentar. Bom, para começar, o que são exatamente as proteínas? Olha só, proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos. Imagina um trenzinho, cada vagão desse trem biológico é um aminoácido. E esses aminoácidos têm funções importantíssimas em cada uma das nossas células. E dentre os alimentos que a gente consome, quais deles têm proteínas? A gente encontra proteína nos alimentos de origem animal e de origem vegetal. Os de origem animal são os leites e derivados, os ovos, carnes, aves e peixes. De origem vegetal, os cereais, algumas castanhas, mas principalmente as leguminosas, ervilha, feijão, grão de bico e a soja. As proteínas são divididas em dois grupos, proteínas de alto valor biológico e de baixo valor biológico. As proteínas de alto valor biológico, elas recebem esse nome porque são proteínas completas, contêm todos os aminoácidos essenciais, que a gente não produz, então precisa comer. E quais alimentos têm essa proteína de alto valor biológico? De maneira geral, o de origem animal. Então, de novo, carnes, aves, peixes, leites e derivados e os ovos. Agora, dentre as proteínas vegetais existe uma exceção, a soja. A soja é considerada de alto valor biológico. Porque, de maneira geral também, as proteínas vegetais são de baixo valor biológico. Então, precisamos ter atenção às combinações. Por exemplo, arroz e feijão. É uma combinação perfeita, porque o aminoácido que falta no arroz tem no feijão e vice-versa. Nossa, já deu pra entender que as proteínas são super importantes, né? Mas me diz uma coisa, na prática, pra que elas servem? Olha só, as proteínas têm funções as mais variadas no nosso corpo, em todas as células, desde a imunidade até a produção de hormônios. Mas aqui pro Fique Bem Herbalife, eu acho importante a gente destacar duas. Primeiro, as proteínas são importantíssimas na saúde muscular. Então, se você come boa quantidade e boa qualidade de proteína junto com o exercício, você vai melhorar a saúde do seu músculo. Então, ajuda a preservar e manter a massa muscular. Outro papel importante das proteínas é fornecer saciedade. Vários estudos publicados nas revistas mais importantes informam que a proteína é um macronutriente que fornece mais saciedade. Então, quando a gente come ao longo do dia alimentos, fonte de proteína, a gente diminui aqueles picos de fome que tanto atrapalham a nossa boa alimentação. Essa dica é muito importante, né? Mas isso vale para todos os tipos de proteína? Sim, todas as proteínas têm essa característica. Mas para manutenção do peso corporal, o legal é consumir uma fonte alimentar que seja a fonte de proteína, mas também de baixo teor de gordura. Por exemplo, as carnes magras, a clara de ovo e os lácteos desnatados. Mas na correria que a gente vive no dia a dia, nem sempre dá para garantir o consumo de proteína magra e na quantidade certa, né? Então, qual é uma alternativa para resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte, vem comigo que eu vou te mostrar um pouco mais. Boa ideia, vamos lá. Olha só, nesses casos, a dica é suplementar. Uma recomendação, uma ideia é o Protein Powder da Herbalife. Protein Powder é um pó de proteína. Ele é composto pela proteína isolada da soja, que é uma proteína de alto valor biológico e de liberação lenta. Garante aqueles aminoácidos que a doutora Carol estava falando ao longo do dia. Além disso, ele tem a proteína do soro do leite, o famoso Whey Protein, que é de liberação e absorção rápida e você vai ter a vantagem da proteína ao longo das 24 horas. Então você pode misturar o pó de proteína aos outros alimentos? Isso mesmo. Nossa. O Protein Powder, pó de proteína, ele tem sabor neutro, ele não altera o sabor dos alimentos. Então você pode adicionar
na sopa, no shake, numa salada de frutas. Você pode desenvolver algumas receitas com protein powder, por exemplo, omelete, um muffin. Por falar em receita, eu lembrei da receita Fiber Mix. Receita Fiber Mix é um ótimo lanche que você pode usar entre as refeições principais. Você tem a proteína do protein powder, você tem as fibras do Fiber Concentrate e do Fiber Powder, além da refrescância do Herbal Concentrate. E falando em shake, o shake e a NutriSup da Herbalife também são fontes de proteína, né? Claro, se você está focado em controlar o peso ou ter uma alimentação saudável, você pode substituir uma ou duas das principais refeições pelo shake ou pela NutriSup. O shake e a NutriSup, além da proteína, eles são fontes de muitos nutrientes com calorias controladas. Mas para quem tem interesse em ganho de massa magra, o consumo de proteína é super importante, né? Isso, o músculo cresce mediante a 2 fatores. Então, estímulo, que é o exercício de força, e nutriente, que são os aminoácidos encontrados nas proteínas. É, por isso que não dá pra gente descuidar do consumo de proteína ao longo do dia e principalmente após o treino, né? É, a gente viu em outra edição do Fique Bem, o pós-treino, que é conhecido como janela metabólica, é nesse momento que a gente precisa ofertar todos os nutrientes para obter o melhor resultado. E pra quem tá na academia, na rua, qual é uma outra alternativa de ingerir proteína? Olha só, para quem está na academia e faz um treino de alta intensidade, a minha dica é o Rebuild Strength da Herbalife. Ele é um suplemento para ser usado depois do treino, oferece 25 gramas de proteína isolada do soro do leite, a famosa Whey Protein, também tem proteína concentrada do soro do leite e além da proteína, vitaminas, minerais com muito sabor, muita praticidade. Outra opção para usar depois do treino ou até como um lanche saudável é a barra de proteína da Herbalife. A barra ela tem ao redor de 10 gramas de proteína, diversos sabores assim muito gostosos e por esse sabor ela funciona muito bem naquela hora que a gente tem vontade de comer um doce, não sabe bem o que é. Aí vai a dica da barra de proteína da Herbalife. E o mais legal, ela tem ao redor de 130 calorias. Nossa, essas são excelentes, então para sempre ter na bolsa, né? Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a quantidade de proteína que uma pessoa deve consumir ao dia? Tá, existem alguns cálculos que a gente faz para determinar o consumo proteico que cada indivíduo, né, deve consumir. Mas, de maneira geral, quanto mais atividade física a gente pratica, mais proteína se deve consumir. Os homens também devem consumir mais proteínas em relação às mulheres, porque eles possuem mais massa magra. Mas o importante é sempre ler os rótulos e ficar atento às recomendações. Muito bom. Adorei as informações, muito obrigada. E você, anotou as dicas? Lembre-se de garantir o consumo de proteína ao longo do dia. E se precisar de alguma ajuda, pode contar com o Protein Powder, o Rebuild Strength e a barra de proteína da Herbalife. Além, é claro, do shake e da NutriSup, que também são ricos em proteína, não é? Isso mesmo. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Vocês foram excelentes, como sempre. Ah, obrigada. Adorei, tá? A gente que agradece, é sempre uma alegria trabalhar em equipe com vocês. Ai, imagina. Verdade. Até o próximo Fique Bem Herbalife. Tchau, tchau!